férias, então ele não pôde estar aqui, né? Então ele me incumbiu como coordenador do curso de não só fazer toda a condução, como também fiquei responsável por fazer a banca. Nós temos sempre o trabalho avaliado em 3 etapas, uma etapa inicial, que ele já fez, foi feita uma pré-avaliação do trabalho, isso aconteceu lá em setembro. Depois o professor Rafael Rouco já fez uma avaliação final do trabalho, que ele também já apresentou o resultado, né? E hoje é a última avaliação, que é uma avaliação de apresentação oral, junto com a minha leitura que eu fiz então do trabalho. Tá? Então, a partir da tua apresentação agora, que são de 20 minutos, né? Tu vai ter a oportunidade de apresentar o trabalho, depois então, eu vou fazer alguns comentários e aí a gente vai poder conversar um pouquinho para eventualmente esclarecer alguma dúvida, alguma questão, né? E em seguida então é consignado o resultado. Ok? Então, muito obrigado pela presença da família, dos colegas, do professor Márcio também, que é professor da antropologia e pai de um dos alunos nossos aqui. Então, veio conhecer um pouquinho também, aproveitando que ele está aqui na universidade, veio conhecer um pouquinho dos trabalhos da engenharia de produção. Então tá, boa tarde a todos. Para iniciar então a apresentação do meu trabalho, ele segue a temática da estruturação de um modelo de otimização para a alocação de containers vazios em um operador logístico. A apresentação ela vai seguir então uma agenda subdividida em 5 sessões, iniciando pela introdução e seus tópicos, procedimentos metodológicos e seus tópicos, resultados e seus tópicos e por fim as considerações finais e as referências utilizadas no trabalho. A introdução então ela segue com uma contextualização de 3 marcos e referências utilizadas no trabalho, iniciando lá na década de 60 pela introdução do container, onde se criou uma estrutura de mitização para o aumento de tráfego internacional de cargas no modal marítimo. Isso facilitou com que as cargas fossem manuseadas, aumentou a velocidade e a eficiência das operações. Em 1995, se tem um marco de um trabalho utilizado com a modelagem otimização de containers vazios, dos autores Lai e Lan Chan. Eles aplicaram esse modelo proposto de otimização para a alocação de containers vazios em uma companhia de navegação na cidade de Hong Kong, analisando 11 portos. E eles chegaram no resultado de uma redução de custos para essa empresa na casa de $320 mil ao ano, além de ter aumentado a satisfação dos clientes. E aí, chegando nos dias de hoje, dados publicados estatísticos pela Agência Nacional de Tráfego Aquaviário, em 2019, tem dados estatísticos que mostram que houve um aumento de 33% do volume de cargas de containers movimentados entre os anos de 2010 e 2018, e do ano de 2017 para o ano de 2018, 7,22%. Isso nos mostra que se tem uma crescente nos negócios transporte de containers, e isso requer uma necessidade de estratégias competitivas para que as empresas consigam competir nesse mercado em crescimento. Esse trabalho ele foi implementado, enfim, analisado em uma empresa Enfoque, que hoje possui estrutura global, uma estrutura de mais de 82 mil colaboradores, em mais de 100 países e mais de 1.300 instalações. Por essa empresa ela trabalha com basicamente 4 modais de serviço: marítimo, onde ela teve em 2019 mais de 4 milhões de teus movimentados, no aéreo mais de 1,3 milhões de tons movimentados, mais de 10 mil metros quadrados em espaço de armazenagem, e no rodoviário, que é o enfoque desse trabalho, em torno de 18,5 milhões de embarques a nível global, sabe? A justificativa teórica desse trabalho é baseada principalmente em trabalhos similares que tiveram resultados positivos, ou seja, a redução de custo. E aí, como mencionado anteriormente, nesse trabalho, a referência do Lai e Lan Chan, eles conseguiram um baita resultado para aquela companhia lá em Hong Kong. Além da utilização da programação linear, que foi o assunto implementado nesse estudo, que é um método matemático poderoso para resolver problemas complexos, tem um objetivo a ser atingido e restrições que precisam ser respeitadas dentro desse cenário de estudo. Já as
perspectivas práticas desse trabalho são baseadas em 6 desafios que essa empresa hoje tem enfrentado. Iniciando pelas diferentes necessidades econômicas de cada região, isso gera um desequilíbrio da quantidade de containers na importação e na exportação, o que isso acaba gerando uma necessidade de uma estratégia para a alocação desses containers. Outro desafio é a queda do nível de serviço, porque quando eu movimento containers vazios, quer dizer que eu preciso de mais caminhões para movimentar a mesma quantidade de containers caso eu conseguisse fazer uma estratégia de reutilização. E aí prazos não são cumpridos, faltam veículos, gera uma ineficiência operacional, porque frequentemente esses containers vazios são retirados do porto ou entregues vazios no porto. E aí isso acaba gerando, no final, um alto custo de transporte para as empresas. Com base nessas justificativas práticas, se gera a questão de pesquisa desse trabalho, que é nada mais nada menos que como estruturar um modelo de otimização para a alocação desses containers vazios. O objetivo geral, então, da pesquisa é, como eu falei, estruturar esse modelo de otimização para a alocação dos containers nesse operador logístico. E aí aqui a gente subdivide esse objetivo geral em 2 objetivos específicos. Que o primeiro é aumentar a reutilização desses containers entre as operações de importação e exportação. E por final, o principal, que é reduzir o custo de transporte dessa companhia. As delimitações desse estudo seguem 3 premissas. A primeira delas é que as rotas envolvam única e basicamente o Porto de Rio Grande, como porto de origem ou destino. Já que a filial analisada dessa empresa foi a filial aqui de Porto Alegre, que é a filial que atende todo o estado do Rio Grande do Sul. Então, o porto principal aqui do estado seria o de Rio Grande. Containers padrões de 40 pés, então aqui a gente analisou basicamente esse tipo de equipamento, e os clientes estabelecidos na região metropolitana, que são os clientes que têm maior representatividade também de negócio para a empresa. Seguindo para a etapa 2, foi os procedimentos metodológicos. Eles seguiram basicamente, inicialmente, o método de pesquisa, que foi uma pesquisa de natureza aplicada, de abordagem quantitativa e de objetivos exploratórios. Os procedimentos foram de estudo de caso, porque eles foram aplicados a uma empresa em foco. Já o método de trabalho, ele foi adaptado desses seguintes autores aqui, iniciando lá pela etapa de definição do problema e finalizando pela análise comparativa dos resultados e recomendações para a implementação. Na etapa seguinte de resultados, eu vou desmembrar cada um dessas etapas, e aqui é importante frisar que cada um desses autores estudados, eles têm uma participação diferenciada em cada uma das etapas, frisadas pelos números ali. Então, para a etapa mais importante do trabalho, a seção de resultados, como eu falei, ela inicia na definição do problema, e esse problema ele foi definido com base nas problemáticas da empresa. Atualmente se tem um alto volume de trabalho para a atividade principal da empresa, que é o transporte marítimo. Hoje se tem uma equipe de em torno de 10 funcionários, um gerente, que cuida basicamente do transporte marítimo e da gestão de contratação das transportadoras, e, enfim, negociação de valores e tudo mais. Então, essa empresa, esse setor, ele tem atividades demasiadas focadas no transporte marítimo, além de atividades operacionais manuais, que acabam onerando o serviço desse setor específico. E o principal, eles não têm conhecimento de programação linear inteira, PLI. Isso acaba gerando, então, aqueles desafios que eu comentei anteriormente, que é a falta de gestão dos containers. Hoje não se tem alocação dos containers de importação e exportação, alto custo de transporte e essa baixa eficiência operacional. Além de que eles não têm muito tempo para fazer essas análises operacionais, não detêm conhecimento. Então, para esse estudo, eu entendo que uma forma eficaz para reduzir os custos é a implementação da programação linear, especificamente o problema de alocação, que vai gerar ações para tomadas de decisões e direcionamento da frota subcontratada. E aqui, novamente, então, a gente chega na definição do problema. A segunda etapa dos resultados é basicamente a coleta de dados. Aqui foram estipulados 4 itens que são essenciais a serem coletados na empresa,
Isso foi realizado com o suporte de um trainee e do gestor do setor de transportes, onde foram coletadas as informações através do software de Power BI e definidos então os tópicos. Os clientes importadores foram definidos 5 clientes principais, os clientes exportadores da mesma forma, 5 clientes principais, o porto de origem e destino, como mencionado anteriormente, é o porto de Rio Grande. Os armadores foram definidos, os 3 principais armadores, tipos de containers, como mencionado, foi o container de 40 pés. A capacidade de containers é nada mais nada menos que a disponibilidade de containers vazios nas plantas dos importadores e disponíveis para alocação. A demanda de containers ou seja, a necessidade de containers a serem alocados nas plantas dos exportadores. E por final, os coeficientes de custo são basicamente a tabela negociada de fretes junto à transportadora parceira. A seguinte etapa é os tratamentos de dados, e aqui mencionando um pouco de como foi feita a escolha dos clientes importadores e exportadores. Foram definidos 5 clientes importadores e exportadores com maior movimentação de containers em 2019. Por que 5? Esse modelo ele foi trabalhado em um suprimento do Excel chamado OpenSolver, e ele tem uma capacidade de variáveis a serem inseridas. Então não pôde ser colocado mais clientes porque o sistema não ia conseguir rodar. Então definiu-se os 5 clientes porque nessa primeira análise poderia se gerar mais resultados para a empresa, pois eles têm maior volume de containers movimentados. Da mesma forma, os armadores foram definidos 3 principais armadores com maior movimentação em 2019. Já a tabela de fretes ou coeficiente de custo é uma negociação com a transportadora, onde se tem definido um valor por quilômetro rodado de container vazio e um valor para o container carregado, ou seja, esse valor é multiplicado pela distância percorrida pelo caminhão, somado ao custo do pedágio, se gera o custo total ou coeficiente de custo. A quarta etapa dos resultados, então, é a construção do modelo. Aqui é onde a gente implementa o conceito matemático da programação linear, iniciando pelas variáveis de decisão. Aqui se faz um panorama geral da situação real da empresa e define-se as variáveis, então. Aqui definidas as variáveis de X a S sendo os locais dos importadores, ou seja, os importadores X, A, Y, Z, W e S, e C sendo avaliado de containers de capacidade finita, ou seja, onde a quantidade de containers que eu tenho em Rio Grande disponíveis e que são alocados quando eu não consigo alocar um container vazio no exportador e eu preciso de uma unidade adicional. Já a variável I são os armadores, 1 a 3, ou seja, aqueles 3 definidos, e J os locais de destino dos containers, ou seja, as plantas dos exportadores. Aqui nesse trabalho é definido como 5 exportadores. Já a função objetivo, que é o objetivo então do trabalho, que é a minimização do custo total de transporte, ela é definida por essa equação, seria o somatório da multiplicação dos coeficientes de custo, aqui definidos pela variável V, vezes a quantidade ideal de containers a serem alocados de cada um dos importadores até os exportadores. Toda função objetivo ela é sujeita a algumas restrições. Aqui as restrições definidas foram a de capacidade, inicialmente, ou seja, a disponibilidade de containers vazios a serem alocados, expressa pela simbologia T na função. E a restrição demanda, expressa pela simbologia D, seria, ou seja, o somatório da quantidade de containers de cada um dos importadores a serem alocados seria igual à demanda D. E por final, a restrição de não negatividade, que quer dizer que a quantidade ideal de containers a ser alocado, ela precisa ser maior ou igual a 0, ou seja, não negativo. Partindo então para a etapa principal, a solução do modelo. Aqui, então, já dentro da planilha de Excel, foi-se computado então os dados de capacidade média diária e demanda média diária, expressos em quantidade de containers de 40 pés. Esses dados eles foram obtidos através da coleta de dados e inseridos no modelo proposto e desenvolvido para se achar a solução ótima. Essa seria a solução, ou seja, para cada uma das rotas aí do lado esquerdo de vocês,
se estipula o sistema acha a solução ideal, que seria a quantidade de containers ideal para cada uma das rotas, e com base nisso, então, se acha a distribuição ótima entre a capacidade e a demanda, esgotando-se a capacidade sobre a demanda necessária. E aí, o resultado principal do trabalho foi, então, o custo mínimo total de transportes diário médio dessa empresa seria em torno de R$40 mil. A validação desse modelo e desse resultado, ela foi resultado de uma comparação dos anos de 2018 e 2019. Em 2019, eu encontrei, então, uma redução de custo na casa de R$10 mil, que representou 20% de redução para a empresa, um resultado de 20% sendo bem positivo, em comparativo com uma redução de 21 mil, em torno de 21 mil no ano de 2018. Essa diferença é dada pela diferença de demanda dos anos, ou seja, no ano de 2018 a empresa teve uma quantidade maior de containers movimentados, por isso ela teve uma redução em torno de 30%. Dado essa diferença, o modelo foi aceito e passado pela análise da expertise do analista do modelo e conclui-se que esse modelo é válido porque ele possui, então, é um resultado plausível de um ano para o outro. Para analisar, então, ainda o resultado desse trabalho, incorporou-se uma análise de sensibilidade sobre 3 variáveis: o custo do frete, a demanda e a capacidade. Sobre o custo do frete, aqui frisado 4 resultados que são expressos pelas rotas da empresa. Aqui frisados, primeiro em verde, seriam as rotas que possuem maior margem de negociação junto à transportadora. O que quer dizer esse resultado? Dentro do limite proposto pela análise de sensibilidade, entre permitido e aumentar e permitido reduzir, a empresa ela tem uma margem de negociação, nesse caso aqui do importador C, de aumento de frete de R$ 164 e de uma redução de R$ 202 dentro desse plano de otimização, ou seja, eu posso variar o frete entre esses valores limites e o meu plano de otimização vai seguir o mesmo. Ou seja, nessas rotas verdes eu tenho uma margem de aumentar o frete junto ao transportador. Em contrapartida, nas rotas em vermelho, eu tenho uma mínima margem de negociação, ou seja, eu posso aumentar somente R$ 38. Caso ele me peça um reajuste, essa é uma rota que não é ideal mexer, então eu posso contrabalancear na negociação do transportador e conduzir dentro desse objetivo, de manter o plano de otimização e chegar no mínimo custo de frete possível. Já em relação à análise de sensibilidade da demanda, eu possuo 5 rotas críticas, que são as rotas de maior custo por container adicional ou reduzido. Ou seja, eu tenho um limite de quantidade de containers no meu sistema a serem aumentados e reduzidos. Caso eu ultrapasse esse limite, eu vou ter um custo adicional por container, chamado de preço sombra, por unidade de container que vai ser acrescido ou diminuído. Então aqui se requer uma análise do time operacional, uma atenção do time de vendas, para que essa variação da demanda não seja brusca, de fato, a ser afetado o custo, e aqui pode ser realizado ações junto aos clientes para negociar o frete e também negociar o volume de embarque junto aos clientes. Já em relação à capacidade de containers vazios de importação, eu tenho 5 rotas importantes, porque eu consigo reduzir o custo de frete por container adicional. Aqui é uma possibilidade de gerar ações para o time de vendas, buscando aumentar o volume de embarques dentro dos limites propostos e conseguindo então reduzir ali, por exemplo, no primeiro caso, 729 por container adicional alocado no meu sistema. Então, mais uma possibilidade de redução de custo. Por final, a análise comparativa de resultados. Então, aqui eu mostro basicamente o meu resultado que eu consegui, que é o custo médio diário proposto, de 40 mil, apresentado anteriormente, comparado ao gasto atual que a empresa teve em 2019, um gasto médio de 50.390 em 2019, chegando então em um saving mensal médio de R$ 200 mil, que representa 20% de redução mensal para a empresa média aplicando esse modelo.
Recomendações para a implementação seguem algumas delas. Validar primeiro os resultados com a direção e gerência da empresa, apresentar esse estudo de caso para esse setor de gestão de transportes e contratações, salientar principalmente a importância desses resultados e o que isso gera para a empresa. Então, capacitar essa equipe através de treinamentos para que eles tenham um conhecimento mais amplo sobre pesquisa operacional e programação linear inteira. E, então, o objetivo principal desse estudo que é fazer a gestão diária das capacidades e das demandas, utilizando o software e essa planilha que foi elaborada para fazer as alocações diárias e essa gestão de redução de custo diariamente. Para as considerações finais, então, inicialmente no trabalho se tinham objetivos a serem cumpridos. Aqui, destaque aos objetivos que foram cumpridos e geraram resultados positivos para o estudo. Foi o desenvolvimento desse modelo de otimização para a alocação de contêineres vazios, a criação do plano de otimização, que seria aquele quadro onde eu tenho a quantidade ótima de contêineres a serem alocados, e principal a minimização do custo, que foi os 20% médio mensal. Sugestões para trabalhos futuros: aumentar a quantidade de clientes a serem analisados e acrescentar outros tipos de containers, exemplo do container de 20 pés padrão e outras unidades especiais, que são aqueles containers para transporte de cargas com dimensões excedentes e que também tem uma alta representatividade de custo para a empresa. Isso aumentaria a abrangência do estudo e ampliaria os resultados e os objetivos do modelo. Aqui algumas referências utilizadas e obrigado pela atenção de todos. Muito obrigado.